Eu nunca esqueci o cheiro daquele jantar. Cordeiro assado com alecrim, o mesmo prato que eu preparei durante 22 anos toda vez que ele fazia aniversário. A mesa estava posta com a toalha de linho português que compramos na lua de mel, em Lisboa, numa lojinha pequena perto do Chiado. Ele escolheu a toalha, eu paguei. Mas isso é detalhe que só eu sei. Eram 43 pessoas na sala. Família dele, amigos do trabalho, o vizinho Dorival com a esposa, a cunhada Patrícia com aquele sorriso de quem sempre soube de tudo e nunca disse nada. Minha irmã Sônia estava lá também, sentada perto da janela, me olhando com aquela expressão preocupada que ela carrega faz anos. Ela me conhece há 48 anos. Sônia sabe quando eu estou fingindo que está tudo bem. E naquela noite, eu estava fingindo muito. Cláudio estava ao lado da lareira, com uma taça de vinho chileno na mão, gargalhando com os colegas da franquia. 52 anos, cabelos nas têmporas já brancos, aquela barriga que cresceu junto com o salário e o ego. As pessoas ao redor dele riam das piadas dele. Sempre riam. Cláudio tinha esse dom, ou eu achava que tinha, de encher o ambiente, de parecer o centro. Eu circulava entre a cozinha e a sala, verificando se as bandejas de frios estavam cheias, se a sobremesa ia sair no tempo certo, se os copos dos convidados não estavam vazios. Sônia tentou me pegar pelo braço 2 vezes para me dizer que eu podia sentar, que as coisas já estavam resolvidas, que eu não precisava ficar servindo. Mas eu precisava ter o que fazer com as mãos. Quando as mãos estão ocupadas, a cabeça aguenta mais. Gustavo, meu filho mais velho, estava sentado com os primos no sofá do fundo. 19 anos, o rosto ainda com traço de menino, mas o corpo já largo de homem. Ele me olhou quando passei, e eu vi no olhar dele uma pergunta que ele não fez. Gustavo sempre soube ler o clima da casa antes de qualquer um. Priscila, minha filha de 16, estava na escada, com o celular, meio fora da festa, meio dentro, do jeito dela. Eu dei um sorriso para ela quando nossos olhos se cruzaram. Ela não sorriu de volta. Eram quase 10 da noite quando Cláudio pediu atenção. Ele bateu a taça com uma colher de prata, aquela colher herdada da mãe dele que eu poliei centenas de vezes ao longo dos anos, e a sala foi ficando em silêncio. Eu estava na porta da cozinha, segurava uma travessa de torta de limão que eu tinha acabado de tirar da geladeira. As mãos estavam levemente frias do contato com a louça. Gente, obrigado por estar aqui comigo essa noite. A voz dele, sempre aquela voz, grave, segura, do tipo que preenche o cômodo todo sem esforço. 52 anos. Nunca pensei que ia chegar aqui tão bem. Risada geral. Alguém falou que ele estava ótimo. Alguém brindou. Eu fiquei parada. A vida me deu muita coisa boa. Ele fez uma pausa dramática, olhando em volta com aquele sorriso de apresentador de programa de televisão. A empresa que cresceu, os amigos que ficaram, os filhos que têm orgulho. Gustavo levantou levemente o queixo. Priscila apareceu no fundo da escada. Mas a vida também me ensinou que a gente cresce quando tem coragem de ser honesto. Alguma coisa no meu estômago apertou. Não foi um pressentimento. Foi reconhecimento. Eu já conhecia aquele tom, aquela preparação de palco. Cláudio nunca dizia uma coisa difícil de um jeito simples. Ele precisava de audiência. Precisava do momento. Precisava que a dor que ele ia causar tivesse testemunhas. Então, eu quero aproveitar que estão todos aqui, pessoas que eu amo e respeito, para fazer um anúncio. Ele levantou a taça. Eu e Vera vamos nos separar. O silêncio que caiu naquela sala eu não consigo descrever direito para você. Foi o tipo de silêncio que você quase ouve. 43 pessoas que um segundo antes estavam rindo e, de repente, o único som era o rangido de uma cadeira, alguém prendendo a respiração. O tilintar da taça que a cunhada Patrícia apoiou devagar demais sobre a mesa. Eu não larguei a travessa. Isso é a coisa que eu me lembro com mais nitidez, que eu não larguei a travessa de torta de limão. Segurei, com as 2 mãos, a louça fria, os dedos firmes. Vera é uma boa pessoa, ele continuou,
como se estivesse fazendo um elogio, como se aquilo fosse gentileza. Mas a gente sabe que casamento precisa de parceria, e nos últimos anos. Ele balançou a cabeça com um ar de cansaço encenado que eu reconhecia de cor. Eu tenho carregado essa família sozinho, financeiramente, praticamente, em tudo. E eu preciso ser honesto, eu me sinto sobrecarregado. Me sinto. Pausa. A pausa era calculada. Eu sabia. Me sinto com uma pessoa que não contribui em nada do meu lado. E isso não é justo para nenhum dos dois. Peso morto. Ele não usou essa expressão ali. Usou depois, quando a sala esvaziou um pouco e a gente ficou frente a frente na cozinha, com os cacos daquele jantar espalhados pela casa. Você é um peso morto, Vera. Você sabe disso. Eu sustento tudo aqui. E você fica fazendo seus troços de artesanato como se isso fosse trabalho de verdade. Mas o sentido já estava lá, na sala, na frente de todos. Nas palavras escolhidas com cuidado cirúrgico para machucar sem deixar marca visível. Eu depositei a travessa sobre a mesa da cozinha, lentamente, sem barulho, e ouvi Sônia, lá do fundo, empurrar a cadeira. Não me lembro de ter decidido nada naquele momento. Não houve um pensamento organizado, uma estratégia, um plano se formando. Só havia aquela frieza estranha que às vezes a gente confunde com choque, mas que eu já sei que não era. Era clareza. Era a sensação de chegar no fim de um caminho que você sabia, no fundo, que ia terminar assim, e perceber que você não estava desamparada do jeito que ele imaginava. A pasta sanfonada, cor de vinho, estava no meu guarda-roupa, atrás das caixas de sapato, guardada faz 11 anos. Ele nunca soube que ela existia. Ninguém sabia. Só eu. E Sônia, que me ajudou a guardar parte dos recibos quando a gente mudou de casa em 2018 e que fez isso sem perguntar por quê, porque Sônia me conhece faz 48 anos e quando eu peço uma coisa assim, ela sabe que tem razão de ser. 22 anos de recibos. 22 anos de extratos, 22 anos de depósitos, transferências, notas fiscais guardadas em plástico transparente separadas por ano, por categoria, por valor. A reforma da cozinha em 2009, eu. A mensalidade do colégio particular dos 2 filhos por 6 anos, eu. A viagem para Disney em 2015 que ele contou para todo mundo que tinha dado de presente para a família, eu. A entrada do segundo carro, o que ele dirigia, o importado, eu. O plano de saúde da família inteira por 14 anos seguidos, eu. Tudo documentado, tudo com nome, data e valor. Porque eu sou filha de contador. Meu pai, seu Antônio Nogueira, me ensinou antes de qualquer outra coisa que papel fala quando gente cala. Que recibo é prova, que extrato não mente. Que a mulher que não guarda documento não tem história para contar quando precisar. Eu guardei tudo. Enquanto ele me chamava de inútil nas brigas de porta fechada, eu guardava. Enquanto ele dizia que o artesanato era hobby de gente sem ambição, eu guardava. Enquanto ele assinava o cartão de crédito em restaurante e deixava eu pagar o mercado, a escola, a farmácia, a conta de luz, a internet, a prestação do portão automático que quebrou 3 vezes, eu guardava. E naquela noite, enquanto os convidados saíam do jantar de aniversário dele em silêncio constrangido, enquanto Gustavo ficava parado no corredor, sem saber se abraçava a mãe ou enfrentava o pai, enquanto Priscila desaparecia escada acima com o celular tremendo na mão, eu estava pensando em uma coisa só, que o Dr. Fábio Restivo atendia na segunda-feira de manhã. E que eu ia estar lá às 8 em ponto, com a pasta. Se você quer saber o que aconteceu quando o juiz abriu aqueles extratos na audiência, o que Cláudio fez quando percebeu que a mulher que ele chamou de peso morto tinha documentado cada centavo dos últimos 22 anos, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci Cláudio Henrique Nogueira numa tarde de abril de 1999, numa fila de banco no centro de Ribeirão Preto. Tinha 26 anos.
Trabalhava como assistente administrativa numa empresa de distribuição de bebidas. O segundo emprego que tive depois de me formar em administração pela UNAERP. Meu pai era contador autônomo, minha mãe costureira. Morávamos num sobrado simples no bairro Ipiranga. E eu tinha crescido entendendo que dinheiro não era assunto de vergonha, era assunto de respeito. Que você precisava saber de onde vinha cada centavo e para onde ia cada um. A fila estava longa. Um senhor à minha frente reclamava do caixa eletrônico que tinha engolido o cartão dele. Eu estava com uma pasta debaixo do braço e um formulário de depósito na mão quando ouvi uma voz do lado. Você sabe se essa fila anda? Virei. Ele era alto, ombros largos, terno cinza um pouco largo nos ombros, como se tivesse comprado maior do que o necessário para parecer mais importante. Cabelo escuro penteado com gel, sorriso que chegava antes das palavras. Normalmente anda, eu disse. E voltei a olhar para a frente. Ele riu. Não se ofendeu. Isso me pareceu interessante na época. A maioria dos homens que tentavam puxar conversa naquele tipo de situação desistia quando a mulher respondia curto. Cláudio não desistiu. Ficou falando. Sobre o calor, sobre o banco, sobre uma reunião que tinha mais cedo e que tinha corrido bem. Não perguntou meu nome logo. Perguntou se eu trabalhava perto dali. Perguntou se eu almoçava no centro. Tinha um jeito de fazer perguntas que parecia interesse genuíno, que parecia atenção, que parecia que o que você respondesse importava de verdade para ele. Eu tinha 26 anos e ainda confundia presença com cuidado. Saímos para tomar café naquela mesma tarde, num bar da rua Álvares Cabral. Ele me contou que trabalhava como representante comercial de uma distribuidora de alimentos, que tinha planos de abrir negócio próprio, que o pai tinha morrido cedo e que ele tinha aprendido cedo a se virar. Falava de si mesmo com uma mistura de orgulho e vulnerabilidade que eu não soube identificar como performance. Eu ouvia. Eu sempre ouvia demais. Ficamos 3 meses namorando antes do primeiro sinal. 3 meses em que ele aparecia com flores sem motivo. Me levava em restaurantes que eu não conhecia. Ligava à noite só para saber como tinha sido o dia. 3 meses em que eu fui me acostumando com aquela presença grande dele, com aquela voz que preenchia o ambiente, com a sensação de que alguém me enxergava. O primeiro sinal foi pequeno. Tão pequeno que eu o enterrei sem perceber. Eu tinha marcado um almoço com uma colega de faculdade, a Fernanda, numa sexta-feira. Já tínhamos o hábito de nos encontrar uma vez por mês. Cláudio ligou naquela manhã dizendo que tinha tido um dia difícil, que estava precisando me ver, que se eu pudesse cancelar o almoço para almoçar com ele, seria ótimo. Eu cancelei. Fernanda entendeu. Almoçamos juntos. Foi gostoso. Ele ficou animado e falou de projetos e sonhos, e eu fiquei olhando para ele pensando que estava com sorte. Só que na semana seguinte aconteceu de novo. E na semana depois. Não eram pedidos agressivos. Nunca eram. Eram convites embrulhados em necessidade emocional. Hoje, eu precisava de você. Ninguém me conhece do jeito que você conhece. Com você, eu consigo pensar. Palavras que pareciam amor e que eu fui aprendendo 20 anos depois que eram controle com embrulho bonito. Nos casamos em novembro de 2001. Eu tinha 28 anos. Meu pai me olhou no dia do casamento com aquela expressão que os pais têm quando querem dizer uma coisa e decidem não dizer. Só me abraçou por tempo demais. Só isso. No início, trabalhávamos os dois. Eu continuei na empresa de distribuição. Ele abriu a primeira franquia de lanchonete em 2003, com dinheiro que a gente juntou junto e que ele depois passou a contar como se tivesse juntado sozinho. Eu lembro do extrato daquela conta poupança. Guardei uma cópia. 43% do dinheiro daquela abertura era meu. Gustavo nasceu em 2005. Eu tirei licença maternidade, voltei ao trabalho, contratamos uma babá. 2 anos depois, Cláudio começou com a conversa. Vera, você não acha que faz mais sentido você ficar com as crianças? Não foi uma ordem. Nunca era uma ordem. Era sempre uma pergunta que tinha só uma resposta esperada. E quando eu dava a resposta errada, ele não gritava, não batia, não ameaçava. Ele ficava quieto. Ficava aquela frieza de dias.
Aquele silêncio que pesava mais do que qualquer briga. E quando o silêncio acabava, a conversa voltava, embrulhada de outro jeito, com outro argumento. Você mesma disse que estava cansada da empresa. Os filhos precisam de mãe presente. Com o que a empresa está crescendo, não precisamos dos dois trabalhando. Priscila nasceu em 2007. Em 2008, eu pedi demissão. Eu me digo, até hoje, que foi uma decisão minha, que eu quis, que foi uma escolha. Mas quando eu fico sozinha e sou honesta comigo mesma, eu sei que foi o caminho de menor resistência num casamento que já tinha começado a me custar mais do que eu conseguia calcular. O que Cláudio não esperava era que a filha de seu Antônio não sabe ficar sem controle sobre o dinheiro. Meu pai morreu em 2012. Câncer de próstata, rápido e cruel. Me deixou uma herança de R$620 mil, resultado de décadas de trabalho e economia, guardada em CDBs no banco onde ele tinha conta faz 30 anos. Eu jamais contei para Cláudio o valor exato. Disse que era uma quantia pequena, que o velho não tinha acumulado muito, que eu ia usar para ajudar nas despesas da casa. Ele não perguntou mais. Cláudio nunca se interessou pelos assuntos financeiros que ele não controlava diretamente, só pelos que ele achava que controlava. Transferi os 620 mil para uma conta só minha, num banco diferente, e deixei rendendo. A partir de 2012, toda a reforma da casa saía dali. Toda a mensalidade escolar que ele esquecia de pagar no prazo saía dali. Todo o plano de saúde no mês em que o cartão dele estourava saía dali. Toda viagem que ele anunciava para a família sem ter planejado o orçamento saía dali. Eu aprendi a linguagem das transferências discretas. Aprendi a pagar coisas em dinheiro, guardar recibo, fotografar o recibo, arquivar em plástico por data. Aprendi que quando uma mulher não tem renda declarada, ela precisa do dobro de documentação para provar que existe. Meu pai me ensinou isso. Não com palavras, mas com o exemplo de uma vida inteira de planilha organizada e gaveta etiquetada. As brigas foram aumentando com os anos. Não sempre em volume, às vezes só em temperatura. Aquela frieza que dura dias. Aquele jeito dele de falar de mim para os amigos, como se eu fosse uma assistente doméstica levemente incompetente. A Vera fez um bolo que afundou no meio. Que situação! Você sabe como mulher é, né? Tudo vira drama. Risos, sempre risos. Nos últimos 5 anos, ele parou de tentar esconder. Dizia abertamente na minha frente que artesanato não era profissão, que ficar em casa não era trabalho, que ele sustentava tudo e eu era decoração. Gustavo ouvia e ficava desconfortável. Priscila ouvia e ficava brava. Mas ninguém dizia nada, porque quando você cresce dentro de uma dinâmica, ela parece normal até o dia que para de parecer. O dia que parou de parecer normal para mim foi uma tarde de setembro de 2022. Eu estava pagando a mensalidade da academia de natação da Priscila numa quinta-feira, numa loja de material esportivo perto de casa. A atendente processou o pagamento, me deu o recibo e me perguntou se eu queria o nome na nota. Eu disse meu nome. Vera Cristina Nogueira. Ela digitou, me olhou e disse com aquela gentileza sem malícia de quem não sabe que está dizendo alguma coisa importante. Que nome bonito! Parece de mulher que sabe o que quer. Eu fiquei parada por um segundo. Peguei o recibo, dobrei, coloquei na bolsa e no caminho para o carro, alguma coisa que estava endurecendo dentro de mim faz anos terminou de endurecer de vez. Naquela noite, quando Cláudio chegou do trabalho e jogou o paletó no sofá sem dizer boa tarde, eu estava na mesa da cozinha com a pasta sanfonada aberta na minha frente. Não porque ia mostrar para ele, mas porque eu precisava ver. Precisava passar os dedos pelos plásticos cheios de recibo, sentir o peso daqueles 20 anos documentados, lembrar a mim mesma do que eu sabia e que ele não sabia que eu sabia. Liguei para a Sônia naquela noite. Você tem os recibos da reforma de 2018 ainda? Perguntei. Tenho tudo guardado do jeito que você pediu, ela disse, sem perguntar por quê, como sempre. Então, pode ficar com eles por enquanto, eu disse, mas não joga fora. Vera, ela disse, com aquela voz de irmã mais velha que não precisa terminar a frase. Eu sei, eu disse, mas ainda não.
Ainda não, porque eu precisava de mais um detalhe. Precisava de um advogado que conhecesse cada parágrafo da Lei de Regime de Bens e Partilha. Precisava saber exatamente o que aquela pasta podia fazer por mim num tribunal. Precisava calcular o momento certo. O momento certo chegou no jantar de aniversário de 52 anos de Cláudio Henrique Nogueira, numa sala cheia de gente, com uma travessa de torta de limão nas mãos e o cheiro de cordeiro assado no ar. Ele me deu o momento sem saber, e eu soube exatamente o que fazer com ele. O Dr. Fábio Restivo tinha um escritório no 5º andar de um prédio comercial na Avenida Presidente Vargas, com uma placa discreta de latão na porta e uma recepcionista que falava baixo como se soubesse que as pessoas que chegavam ali geralmente já estavam carregando peso demais. Cheguei às 8 da manhã de uma segunda-feira, 3 dias depois do jantar de aniversário. Tinha dormido pouco. Não de angústia, mas de pensamento organizado, aquele tipo de insônia que não é desespero, é planejamento. Fiquei deitada olhando para o teto do quarto, calculando valores, lembrando datas, ordenando mentalmente o que estava na pasta e o que precisava buscar ainda. Cláudio dormiu tranquilo esses 3 dias. Roncou, inclusive. Eu ouvia do outro lado da cama e pensava: ele realmente acredita que ganhou. A recepcionista me ofereceu café. Aceitei. Segurei o copo de isopor com as 2 mãos, do mesmo jeito que segurei a travessa de torta de limão 3 dias antes, e esperei. O Dr. Fábio me recebeu às 8h12. 50 e poucos anos, cabelos brancos nas laterais, óculos de grau com armação fina, um jeito de ouvir que me lembrou do meu pai. Não interrompeu. Deixou eu falar. Quando eu terminei de resumir a situação, ele ficou um momento em silêncio, dedos entrelaçados sobre a mesa, olhando para mim com aquela expressão de quem está calculando várias coisas ao mesmo tempo. "A senhora trouxe documentação?" ele perguntou. Eu coloquei a pasta sanfonada cor de vinho sobre a mesa dele. Ele abriu. Passou os olhos pelos primeiros plásticos. Virou algumas páginas. Parou num extrato de 2013. Olhou para mim. "Isso está organizado por ano?" "Por ano e por categoria", eu disse. Educação, saúde, moradia, transporte, lazer. Cada categoria tem uma cor de clipe diferente. Ele ficou me olhando por um segundo mais longo do que o necessário. "Dona Vera", ele disse, "em 23 anos de advocacia de família, eu não recebi 3 clientes com documentação assim. Meu pai era contador", eu disse. "Ele dizia que papel fala quando gente cala." O doutor Fábio fechou a pasta com cuidado e colocou as 2 mãos em cima dela como se estivesse protegendo alguma coisa valiosa. "Me fala do regime de bens do casamento." "Comunhão parcial." Ele assentiu devagar. "A herança do pai da senhora, se mantida em conta separada e sem comprovar que foi utilizada em benefício do casal, pode ser defendida como bem particular. Mas os valores que a senhora usou para custear despesas familiares documentadas..." "Viram prova de contribuição", eu disse. Ele me olhou de novo com aquela expressão. "A senhora entende de direito de família?" "Eu entendo de números", eu disse. "O resto eu aprendi nos últimos meses." Porque eu tinha aprendido. Depois daquela noite de setembro de 2022, quando alguma coisa endureceu de vez dentro de mim, eu comecei a estudar. Não de maneira escancarada, não com livros abertos na mesa da sala. Estudei de madrugada, no celular, com o brilho na tela no mínimo para não acordar Cláudio. Li artigos sobre regime de comunhão parcial. Li decisões de tribunais sobre partilha de bens. Li sobre o que a jurisprudência brasileira considerava contribuição financeira indireta. Li sobre o que acontecia quando uma mulher sem renda declarada conseguia provar que bancou a estrutura do casamento com recursos próprios. Li tudo isso enquanto ele dormia e roncava ao meu lado, achando que tinha uma mulher sem ambição na cama. O doutor Fábio e eu ficamos 2h30 naquele escritório na primeira reunião. Saí com uma lista de documentos complementares que eu precisava reunir, um prazo para ele estudar o caso com profundidade e uma sensação no peito que eu não sentia há muito tempo. Não era alegria. Era algo mais sério do que isso.
Era a sensação de estar de pé sobre chão firme depois de anos andando em superfície que cedia. Sônia me esperava no carro, estacionado na rua de baixo. Entrei. Ela não perguntou como tinha ido. Me olhou. Eu olhei de volta. Ele pode trabalhar com isso? Ela perguntou. Ele pode trabalhar com muito, eu disse. Sônia respirou fundo, fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha aquela expressão de irmã mais velha que esperou anos por uma conversa que nunca quis ter que acontecer. Você vai precisar sair de casa antes do processo formal ou pode ficar? Dr. Fábio disse que posso ficar até a audiência de conciliação, que sair voluntariamente pode complicar a questão dos bens. Então você vai continuar morando com ele. Por enquanto. Sônia olhou para a frente, para o para-brisa, para o movimento da avenida. Quanto tempo? 2, 3 meses. Depende do andamento. Ela ficou um momento em silêncio. Depois, colocou a mão sobre a minha no banco do carro. Não disse nada. Não precisava. Voltei para casa naquela tarde como se tivesse ido ao mercado. Coloquei a pasta de volta no guarda-roupa, atrás das caixas de sapato e fiz o jantar. Frango assado com batata, o prato que Cláudio pedia toda segunda-feira. Ele chegou às 7, jogou o paletó no sofá, perguntou o que tinha para comer, não perguntou como tinha sido meu dia. Tinha sido o melhor dia que eu tive em anos. Mas ele não sabia disso. Nos dias que se seguiram, eu operei em 2 registros ao mesmo tempo. Na superfície era a Vera de sempre. Fazia o café da manhã, buscava a Priscila da natação, regava as plantas da varanda, conversava com a vizinha Dona Carminha sobre a reunião do condomínio. Por dentro, eu estava montando um processo. O Dr. Fábio me pediu os extratos bancários dos últimos 5 anos da conta conjunta. Eu os tinha. Me pediu recibos de obras e reformas da casa. Eu os tinha. Me pediu comprovantes de pagamento das mensalidades escolares. Eu os tinha. Me pediu notas fiscais de viagens pagas com meu cartão. Eu as tinha, todas em plástico, separadas por cor de clipe. Cada item que ele pedia, eu já tinha separado. Em 3 semanas, eu tinha entregue ao Dr. Fábio uma documentação que ele descreveu, por escrito no e-mail, como extraordinariamente completa para um caso de dissolução litigiosa com disputas patrimoniais desta complexidade. Eu li esse e-mail 3 vezes. Guardei uma cópia impressa na pasta. Foi na 4ª semana que Cláudio cometeu o erro que não esperava que fosse erro. Ele contratou um advogado. O Dr. Marcos Siqueira, sócio de um escritório grande no centro, especialista em direito empresarial com uma ala de família. Eu soube pelo Gustavo, que ouviu o pai falando ao telefone no escritório de casa com a porta entreaberta. Gustavo me contou naquela mesma noite, em sussurro na cozinha, enquanto eu lavava a louça. Mãe, ele está contratando advogado. Eu sei, filho. Gustavo me olhou. 19 anos, rosto sério, aquele jeito dele de tentar entender o que está acontecendo por baixo do que está aparecendo. Você já tem advogado? Não foi uma pergunta. Tenho. Ele ficou um momento olhando para a pia, para o vapor da água quente. Você está bem? Estou melhor do que você imagina, eu disse. E era verdade. O que Cláudio não calculou ao contratar o Dr. Siqueira era que advogado de direito empresarial com ala de família não é o mesmo que advogado especialista em dissolução com patrimônio disputado e documentação de 2 décadas. O Dr. Siqueira era bom no que fazia. Mas o que ele ia enfrentar estava fora do que ele esperava. A audiência de conciliação foi marcada para uma quinta-feira de março. Eu me lembro de ter acordado naquela manhã às 5h40. Não de alarme. O corpo simplesmente acordou, como se soubesse. Fiquei deitada no escuro por alguns minutos, ouvindo Cláudio respirar do outro lado da cama. Ele ainda dormia. Ainda roncava levemente. Me levantei sem fazer barulho. Fui para a cozinha, fiz café, fiquei sentada à mesa com a xícara nas mãos, olhando pela janela para o jardim que eu plantei em 2010. O ipê amarelo estava florindo. Eu plantei aquele ipê quando Priscila tinha 3 anos, num final de semana que Cláudio estava viajando a trabalho. Cavei o buraco sozinha,
Comprei a muda na feira, reguei todas as semanas. Cláudio, quando voltou e viu a árvore, perguntou quem tinha plantado. Eu disse que eu. Ele deu uma risada e disse que eu ia matar a planta em 2 meses. O ipê tinha 15 anos e estava florindo. Me vesti com cuidado naquela manhã. Calça preta, blusa de seda marfim que Sônia me deu de aniversário, sapato de bico fino com salto médio, não exagerado, não apagado. O tipo de roupa que diz, eu sei onde estou e por que estou aqui. Coloquei a pasta sanfonada cor de vinho dentro de uma sacola de tecido bordada que eu mesma fiz, com fio de algodão cru, no padrão de trançado que eu desenvolvi sozinha e que a Sônia insistia que eu vendia por menos do que valia. Cláudio saiu para o trabalho antes de mim naquela manhã, sem saber que eu tinha audiência. Ele achava que a audiência era na semana seguinte. O doutor Fábio tinha me orientado a não corrigir esse equívoco. Gustavo apareceu na cozinha quando eu estava prestes a sair, de bermuda e camiseta, cabelo ainda bagunçado de sono. Me olhou de cima a baixo, olhou para a sacola de tecido. Hoje é o dia? Ele perguntou. Hoje é o dia. Ele ficou um momento parado, depois abriu os braços. Eu me encaixei naquele abraço de filho que cresceu demais, rápido demais, e fiquei ali por um tempo que não sei medir direito. Ele me abraçou com os 2 braços de um jeito que o pai nunca abraçou. Vai lá, mãe, ele disse no meu ouvido. Eu fui. O fórum ficava a 20 minutos de carro. Sônia me encontrou no estacionamento, de terno azul marinho que ela reserva para ocasiões sérias, com a pasta complementar de recibos que ela guardava desde 2018, dentro de uma mochila de couro. Nos abraçamos. Não dissemos nada importante. Às vezes, abraço é o suficiente. O doutor Fábio nos encontrou na entrada. Terno cinza, aquela expressão calma de quem já esteve em muitas salas assim e aprendeu que serenidade é estratégia. Me cumprimentou com um aperto de mão firme e disse, baixinho, só para mim. Está pronta? Desde 2012, eu disse. Ele quase sorriu. Entramos. Cláudio chegou 10 minutos depois com o doutor Siqueira, de terno azul escuro e gravata bordô, aquela postura dele de homem que está acostumado a ocupar espaço. Me viu sentada à mesa com o doutor Fábio e com Sônia, e ficou 1 segundo parado, 1 segundo só, antes de recompor a expressão. Mas eu vi. Aquele segundo. Aquela hesitação que ele não esperava ter. Ele não sabia que eu tinha advogado. Tinha descoberto pela intimação, tarde demais para ajustar a estratégia. Sentou do outro lado da mesa sem me olhar. A juíza, a doutora Sandra Mendes, presidiu a audiência. 50 e poucos anos, cabelos curtos, voz direta sem ser agressiva, o tipo de presença que não precisa levantar o tom para ser ouvida. Quando o doutor Siqueira começou a apresentar a versão de Cláudio, eu ouvi tudo com atenção. A versão era previsível: casamento desgastado, esposa sem renda própria há 15 anos, contribuição financeira unilateral do marido, patrimônio construído exclusivamente com a renda dele, pedido de reconhecimento da menor participação dela na partilha em razão da ausência de contribuição financeira comprovada. A doutora Sandra ouviu. Anotou. Depois olhou para o doutor Fábio. E o doutor Fábio abriu a pasta sanfonada cor de vinho sobre a mesa do fórum. O doutor Fábio não abriu a pasta de qualquer jeito. Abriu devagar, com aquela calma de quem sabe que o conteúdo fala por si mesmo e que pressa seria desperdício. Tirou o primeiro conjunto de documentos, prendidos por um clipe azul, e colocou sobre a mesa com a precisão de quem está posicionando uma peça num tabuleiro que já ganhou. Doutora Sandra, ele disse, gostaria de apresentar a documentação financeira da requerente referente ao período de 2002 a 2024. Havia um silêncio específico naquela sala que eu não vou esquecer enquanto eu viver. Não era o silêncio de antes de alguém falar. Era o silêncio de depois de alguém entender que a conversa vai ser diferente do que imaginava. O doutor Siqueira olhou para a pasta. Olhou para o doutor Fábio. Olhou para a pasta de novo. Cláudio olhou para o doutor Siqueira. A doutora Sandra pegou o primeiro documento. O que estava naquelas folhas era a história completa. Não a história que Cláudio contava, aquela onde ele era o construtor
E eu era o ornamento. A história real. A que eu tinha vivido e documentado em silêncio por 22 anos. O primeiro conjunto, clipe azul, eram os extratos bancários da conta que só eu conhecia, mostrando os depósitos da herança do meu pai e os saques que eu realizei ao longo dos anos. Cada saque tinha um número. Cada número correspondia a um recibo numerado na sequência seguinte da pasta. O segundo conjunto, clipe verde, eram os recibos de pagamento das mensalidades escolares. Colégio particular do Gustavo desde o jardim de infância até o 3º ano do ensino médio. Colégio particular da Priscila desde o maternal. Curso de inglês dos dois. Natação da Priscila. Futebol do Gustavo. Não eram todas as mensalidades de todos os anos. Eram as mensalidades dos meses em que o cartão de Cláudio tinha estourado ou em que ele tinha esquecido de fazer o pagamento, e eu tinha coberto. 117 recibos. 117 vezes. O terceiro conjunto, clipe vermelho, eram as notas fiscais das reformas. A cozinha em 2009, o banheiro da suíte em 2014, a troca do telhado em 2016. A reforma completa que fizemos antes de vender o primeiro apartamento e comprar a casa do condomínio em 2018. Cada nota com o nome da empresa, o CNPJ, a data, o valor e o comprovante de transferência bancária saindo da minha conta. O quarto conjunto, clipe amarelo, era o que o Dr. Fábio chamou de contribuição indireta mensurável. 12 anos de plano de saúde familiar pagos pela minha conta, quando o plano empresarial dele não cobria o período de carência após a mudança de emprego em 2010. 4 anos de IPTU da casa, porque ele estava reorganizando as finanças. A entrada do carro importado dele em 2019, que ele anunciou aos amigos como presente para si mesmo de 50 anos, e que saiu da minha conta em 2 transferências que eu fiz questão de identificar como complemento veículo CH no campo de descrição. Complemento veículo CH. Cláudio Henrique. Eu tinha digitado aquelas letras sabendo que um dia alguém além de mim ia ler. A doutora Sandra folheava os documentos com aquela expressão de juíza experiente que encontrou algo que não esperava encontrar. Não demonstrava surpresa de um modo exagerado, mas havia uma qualidade diferente no jeito que ela segurava cada folha, com mais atenção, com mais cuidado. O doutor Siqueira se inclinou para Cláudio e sussurrou alguma coisa. Eu estava a 2 metros de distância e não ouvi as palavras, mas vi o rosto de Cláudio. Ele estava olhando para os documentos com uma expressão que eu reconheci imediatamente. Era a mesma expressão que ele tinha quando algo fugia do controle e ele ainda não tinha decidido como reagir. Os lábios levemente separados, a mandíbula tensa, os olhos percorrendo as folhas como se estivesse procurando o erro, o buraco, o ponto onde a coisa podia desmontar. Não ia encontrar, porque não havia erro. Havia 22 anos de organização meticulosa, feita por uma mulher que foi subestimada por tanto tempo que o subestimador esqueceu de prestar atenção. Dona Vera, disse a doutora Sandra, levantando o olhar dos documentos para mim. A senhora pode confirmar que todos esses pagamentos foram realizados com recursos de conta bancária de sua titularidade exclusiva? Posso, eu disse. Os extratos completos estão no conjunto de clipe branco, que é o último da pasta. Ela olhou para o Dr. Fábio. Ele entregou o último conjunto. Ela abriu. O silêncio que se fez quando a doutora Sandra começou a ler os extratos era diferente do anterior. Era mais pesado. Tinha textura. Era o tipo de silêncio que acontece quando uma sala inteira percebe que a história que estava sendo contada era outra. Foi nesse silêncio que a doutora Sandra disse, sem levantar os olhos do papel. Doutor Siqueira, em nome do seu cliente, o senhor tem ciência da extensão desses valores? O doutor Siqueira ficou 1 segundo antes de responder. Estamos tomando conhecimento agora, doutora Sandra. Tomando conhecimento agora, ela repetiu. Não com ironia, com aquela precisão de quem registra cada palavra porque cada palavra vai importar depois. Cláudio olhou para mim pela primeira vez desde que entrou na sala. Eu o olhei de volta. Não com raiva. A raiva eu tinha processado em outras madrugadas, em outros momentos, em outras conversas com Sônia, que duraram até o telefone esquentar.
Naquele momento específico, sentada naquela cadeira com a sacola de artesanato no colo e a pasta cor de vinho aberta sobre a mesa, o que eu sentia era algo que não tem nome exato. Era a serenidade de quem chegou até o ponto que sabia que ia chegar e que fez cada passo do caminho com os próprios pés. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Vera, ele disse. Baixinho. Só isso. Eu não respondi. O doutor Fábio pediu a palavra. A doutora Sandra autorizou. O que o doutor Fábio fez nos 40 minutos seguintes foi o que eu imagino que deve ser assistir a um artista trabalhando. Ele não atacou, não performou. Apresentou os números com a clareza de quem conhece cada centavo de cor e vai fazer questão de que todos os presentes também conheçam. Total documentado de contribuição financeira direta, da requerente ao patrimônio e às despesas familiares entre 2002 e 2024. R$ 387.200. Mais a herança aplicada, os rendimentos acumulados e a valorização dos bens que haviam sido custeados ou co-custeados com esses recursos. O argumento de contribuição unilateral do requerido, segundo o Dr. Fábio, não apenas não se sustentava como invertia a narrativa apresentada. O Dr. Siqueira pediu uma pausa. A doutora Sandra concedeu 15 minutos. Saímos para o corredor. Sônia ficou do meu lado sem dizer nada, com a mão levemente encostada no meu braço, aquele contato físico que ela tem de oferecer presença sem precisar de palavra. O Dr. Fábio ficou a uma distância discreta, no celular, sem nos pressionar. Do outro lado do corredor, Cláudio e o Dr. Siqueira conversavam em voz baixa encostados na parede. Eu via, pela postura dos dois, que a conversa era difícil. O Dr. Siqueira falava com a expressão de quem está reorientando uma estratégia que foi construída sobre premissas erradas. Cláudio ouvia com os braços cruzados e o olhar fixo no chão. Aquele homem tinha passado 22 anos convicto de que eu não entendia nada de dinheiro. Tinha passado 22 anos construindo uma narrativa de provedor único, de arquiteto da família, de homem que carregava tudo nas costas enquanto a esposa ficava em casa fazendo tricô. Não era tricô, era artesanato. E não era só artesanato. Era também uma pasta sanfonada cor de vinho guardada atrás de caixas de sapato no guarda-roupa de um quarto, onde ele dormia e roncava sem imaginar o que estava a 3 metros dos seus pés. Quando voltamos para a sala, o doutor Siqueira informou que o requerido não tinha interesse em prosseguir com a audiência de conciliação nos termos anteriores e que solicitava prazo para análise da documentação apresentada e reformulação da proposta. A doutora Sandra concedeu o prazo. Antes de encerrar, olhou para os dois lados da mesa. Quero que fique registrado, ela disse, com aquela voz direta que não precisava de volume para preencher o ambiente, que a documentação apresentada pela requerente representa um nível de organização e previsão que este juízo raramente encontra em processos desta natureza. Será considerada em sua integralidade. Depois olhou para mim, só por um segundo, com aquela expressão que não era pessoal, que era profissional, mas que eu recebi como se fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Eu agradeci com a cabeça. Fomos embora antes deles. No corredor, Sônia pegou minha mão. Nós duas caminhamos até o elevador sem falar. Entramos. As portas fecharam. E quando as portas fecharam e ficamos as duas sozinhas naquela cabine descendo os 5 andares, Sônia soltou minha mão, me virou de frente para ela e me olhou com os olhos cheios de um negócio que não era lágrima, mas que estava perto. Pai estaria orgulhoso, ela disse. Eu respirei fundo. Segurei. Soltei devagar. Eu sei, eu disse. 3 semanas depois, o Dr. Siqueira entrou em contato com o Dr. Fábio com uma proposta de acordo. Era significativamente diferente da que Cláudio tinha anunciado no jantar de aniversário, aquela onde eu saía com o mínimo, porque, segundo ele, não tinha contribuído com nada. A nova proposta reconhecia minha participação integral no patrimônio em comunhão, incluindo 50% da casa do condomínio, 50% das cotas das franquias
e a manutenção da guarda compartilhada dos filhos, com residência principal comigo, até Priscila completar 18 anos. O doutor Fábio apresentou a proposta para mim numa tarde de terça-feira, no mesmo escritório do 5º andar onde tudo tinha começado. Eu li com cuidado, linha por linha, do jeito que meu pai me ensinou a ler qualquer documento que exige assinatura. Quando terminei, olhei para o doutor Fábio. Ele quer que eu assine rápido? O doutor Siqueira sugeriu que a resposta viesse em até 10 dias. Quanto tempo tenho de direito? 30 dias. Então vamos levar 30 dias, eu disse. E enquanto isso, preciso que o senhor verifique um detalhe sobre as cotas das franquias. Especificamente sobre uma abertura de filial que consta no registro da empresa datada de novembro de 2022, que não aparece no patrimônio declarado dele. O Dr. Fábio tirou os óculos. Colocou de volta. Me olhou com aquela expressão que eu já reconhecia. Você tem documentação disso também? Eu abri a sacola de artesanato de fio de algodão cru e coloquei sobre a mesa um envelope pardo fechado com fita adesiva que eu tinha guardado separado da pasta principal, esperando o momento certo. Tenho, eu disse. Foi a primeira vez que o Dr. Fábio Restivo, em 23 anos de advocacia de família, me olhou com algo que eu só posso descrever como espanto genuíno. Abriu o envelope. Leu. Ficou em silêncio por um longo momento. Dona Vera, ele disse por fim, com uma voz que tinha mudado levemente de tom. Com isso aqui, o acordo que ele está propondo ficou muito pequeno. Eu já sabia. Por isso tinha esperado o momento certo para mostrar. Quando Cláudio fez o anúncio naquele jantar de aniversário, cercado de gente, com a voz segura de quem acha que tem o controle de tudo, ele não sabia que a mulher em pé na porta da cozinha, com uma travessa de torta de limão nas mãos, tinha documentado não só os últimos 22 anos do casamento, mas também uma movimentação financeira paralela que ele julgava invisível. Ele subestimou a filha do contador. E essa foi a última vez que alguém me subestimou. O acordo final foi assinado numa manhã de junho, 4 meses depois do jantar de aniversário de Cláudio. Não no fórum, no cartório. Uma sala pequena com mesa de madeira escura e ar-condicionado um pouco frio demais. O tipo de ambiente neutro que não pertence a ninguém e, por isso, é o lugar certo para encerrar uma história que pertenceu a 2 pessoas por tempo demais. Cláudio chegou com o Dr. Siqueira. Eu cheguei com o Dr. Fábio e com Sônia, que pediu folga do trabalho naquele dia sem que eu precisasse pedir. Ela simplesmente apareceu na minha porta às 8 da manhã, com um café na mão e disse que ia comigo. Cláudio e eu não nos falamos diretamente naquela manhã. Não havia necessidade. Tudo o que precisávamos dizer estava nos documentos sobre a mesa. 22 anos de casamento reduzidos a cláusulas, parágrafos e valores. Parece frio quando eu descrevo assim, mas na prática, para mim, não era frio. Era alívio. Era a formalização de algo que já tinha acabado muito antes daquela sala. O envelope pardo que eu entreguei ao Dr. Fábio 3 semanas antes tinha mudado tudo. Dentro dele estavam os registros que eu havia descoberto por acidente em novembro de 2022, quando procurava no computador compartilhado da casa um arquivo de nota fiscal antiga e me deparei com uma pasta salva com nome de código que Cláudio achava que só ele saberia decifrar. Não era código difícil. Era o sobrenome da mãe dele invertido. Eu decifrei em 3 segundos. Dentro da pasta havia extratos de uma conta empresarial vinculada a um CNPJ que eu não reconhecia. Uma filial das franquias aberta em nome de um laranja, movimentando lucros que não apareciam na declaração conjunta. Não era um valor absurdo. Era consistente. Era metódico. Era exatamente o tipo de coisa que um homem faz quando está convicto de que a mulher ao lado não entende de número nenhum. Eu não entendi de imediato o peso jurídico daquilo. Mas entendi o suficiente para fotografar cada tela, salvar em pendrive, imprimir tudo numa gráfica do outro lado da cidade e guardar no envelope pardo. Fiz isso naquela mesma tarde de novembro de 2022, enquanto ele estava no trabalho, e não toquei mais no assunto por mais de 1 ano. Esperei. Filha de contador aprende que o momento de apresentar o número importa tanto quanto o número.
Quando o Dr. Fábio viu o conteúdo do envelope, ele soube imediatamente o que fazer. A movimentação não declarada alterava substancialmente o patrimônio real de Cláudio em relação ao que havia sido apresentado. Não era crime que cabia a mim provar na esfera penal, mas na esfera civil, no contexto de partilha de bens, aqueles documentos tinham peso considerável. O Dr. Siqueira recebeu o conteúdo por via formal 10 dias antes do prazo de resposta ao acordo anterior. A nova proposta chegou em 48 horas. 50% da casa do condomínio fechado, avaliada em R$950 mil. 50% das cotas das 2 franquias registradas oficialmente. Uma compensação adicional, negociada referente ao período de contribuição indireta não declarada, no valor de R$140 mil, a ser pago em 24 parcelas mensais. Guarda compartilhada da Priscila com residência principal comigo. Pensão alimentícia para ela até os 24 anos ou até o término da graduação. Eu li o acordo 3 vezes antes de assinar, do jeito que meu pai ensinou. Depois, assinei. A caneta deslizou sobre o papel com um som quase imperceptível. Uma assinatura de nada. Um segundo de nada. O fim de 22 anos. Saímos do cartório às 11h20 da manhã de uma sexta-feira de junho, com sol forte na calçada. Aquele sol de interior paulista que não pede licença. Sônia colocou o óculos de sol, olhou para mim e disse: "Café?" Fomos tomar café numa padaria a 2 quadras do cartório. Pedimos pão de queijo. Ficamos sentadas numa mesa da calçada, com o sol batendo de lado, sem falar de nada importante por um tempo que não sei medir. Às vezes, silêncio com a pessoa certa é o que tem de mais nutritivo. Depois, Sônia perguntou: "E agora?" Eu olhei para o café na xícara. Pensei na pergunta de verdade, não de modo apressado. Agora eu cuido da casa por mais alguns meses até a Priscila terminar o ano letivo. Depois a gente vê. A casa vai ficar grande. Vou encolher ela, então. Sônia me olhou por cima da xícara. "Você já tem alguma ideia?" Eu tinha. Tinha passado os últimos 2 meses pensando nisso, nas madrugadas em que acordava cedo e ficava olhando para o teto com a cabeça mais clara do que tinha estado em anos. Quando você para de gastar energia tentando estabilizar uma estrutura que está desmoronando, sobra muita energia para outras coisas. O artesanato, que Cláudio chamava de hobby de gente sem ambição, tinha virado nos últimos 3 anos uma renda constante. Não enorme, mas constante e crescente. Eu vendia por uma plataforma de produtos artesanais e por encomenda, principalmente peças decorativas e bolsas de fio cru que eu desenvolvia com padrão próprio. A sacola que eu levei para o cartório naquela manhã era minha. O padrão de trança era meu. 3 clientes me pediram por aquela sacola antes que eu chegasse em casa. Tinha uma ideia que ficava voltando. Um ateliê pequeno. Não uma loja grande, não uma franquia, nada que exigisse o tipo de estrutura que eu não queria gerenciar sozinha. Um espaço, talvez na garagem da casa nova, com bancadas de trabalho, luz natural, lugar para receber encomendas e dar aulas para mulheres que quisessem aprender. Eu tinha feito as contas. Com a compensação mensal do acordo e com a renda do artesanato já existente, era viável. Era mais do que viável. Contei para a Sônia. Ela ouviu tudo sem interromper. Do jeito que ouve quando está prestando atenção de verdade. Quando terminei, ela colocou a xícara na mesa e disse: "Você precisa de uma sócia?" Olhei para ela. "Eu estava pensando em me aposentar mais cedo de qualquer jeito", ela disse, com aquela voz de quem já decidiu, mas está esperando o momento certo para contar. "E eu tenho as melhores mãos para tricô da família, você sabe disso." Eu soube naquele momento, sentada naquela calçada com o sol de junho batendo de lado e o pão de queijo esfriando no prato, que a vida estava começando um capítulo que o anterior, por mais longo que tivesse sido, nunca tinha conseguido ter. Priscila, quando soube dos detalhes do acordo naquela tarde, ficou quieta por um tempo. Ela tem esse jeito, a Priscila. Processa antes de falar. Depois veio até onde eu estava, na varanda, cuidando das plantas, e ficou do meu lado sem dizer nada por alguns minutos, olhando para o ipê amarelo que estava perdendo as flores de primavera.
Você sabia que ia dar certo? Ela perguntou. Eu pensei na resposta honesta. Eu sabia que eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance, eu disse. O resto dependia de outras coisas. Mas quando você faz a sua parte com cuidado e com tempo, as outras coisas geralmente caminham junto. Ela ficou olhando para o ipê. O vovô Antônio te ensinou isso? O vovô Antônio me ensinou a guardar recibo, eu disse. O resto a vida ensinou. Ela quase sorriu. Priscila sorri de um lado só, igual ao avô. Eu nunca disse isso para ela, mas um dia vou dizer. Gustavo foi o que reagiu de um modo mais inesperado. Na semana depois da assinatura do acordo, ele me ligou numa tarde e disse que queria conversar. Almoçamos juntos, os dois, num restaurante que ele escolheu perto da faculdade. Comemos, falamos de coisas banais, e quando o café chegou ele colocou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos do mesmo jeito que o doutor Fábio fazia quando estava pensando e disse: Mãe, eu quero pedir desculpa. Olhei para ele. Por quê? Por não ter dito nada antes, por ter visto as coisas acontecendo e ficado quieto porque era mais fácil. Eu fiquei um momento em silêncio. Gustavo, eu disse, você tinha 11 anos quando aquilo começou a ficar pesado. Você não tinha obrigação nenhuma de fazer o que adulto não fez. Ele sacudiu a cabeça levemente. Eu tinha mais de 11 anos nas últimas vezes. Tinha. E ficou quieto porque cresceu dentro daquela casa e ficou parecendo normal. Isso não é fraqueza. É o que acontece com todo mundo que está perto demais de uma coisa por tempo demais. Ele me olhou com aquele rosto que ainda tem traço de menino, mas já está quase todo homem. Você não está com raiva de mim? Ou nunca estive, eu disse. E era a verdade mais simples e mais inteira que eu já falei. Ele respirou. Soltou os ombros. Tomou o café. Quanto a Cláudio, eu soube por Gustavo, alguns meses depois, que ele tinha saído da casa do condomínio e estava morando num apartamento alugado no centro. Que a conta das franquias estava sendo auditada por iniciativa do sócio, que tinha ficado desconfortável com o que veio à tona. Que ele andava mais quieto, menos daquele modo de preencher os ambientes que eu confundi por tanto tempo com presença de verdade. Eu não me alegrei com isso. Não é o tipo de pessoa que eu quero ser, aquela que se alimenta do sofrimento do outro mesmo quando o outro fez por merecer. O que eu senti quando soube foi algo mais neutro. Foi o fechamento de um ciclo. Foi a confirmação de que as consequências existem mesmo quando a gente não está por perto para vê-las. Ele não me ligou. Não me mandou mensagem. Uma vez, meses depois, cruzamos no estacionamento do mercado. Ele com uma sacola pequena, aquela de pessoa que mora sozinha e compra para uma pessoa só. Me viu. Parou. Ficou um segundo com aquela expressão de quem tem coisas para dizer e não sabe se tem direito de dizê-las. Eu disse boa tarde com o mesmo tom que usaria com qualquer pessoa. Ele disse boa tarde de volta. Passei com o carrinho. Não olhei para trás. O ateliê abriu 5 meses depois da assinatura do acordo. Numa sala que reformei na parte de baixo da casa, com bancada de madeira que Sônia ajudou a escolher, iluminação natural pela janela que ampliamos e uma placa pequena de madeira na entrada que Priscila pintou à mão com tinta acrílica. Artesanato Vera Nogueira. Fio, forma e tempo. A primeira turma de aulas tinha 7 mulheres, idades entre 32 e 61 anos. Uma professora aposentada, uma enfermeira, 2 donas de casa, uma recém-divorciada que não contou muito sobre si, mas que apareceu na primeira aula com os olhos ainda vermelhos e que na 4ª aula apareceu rindo de um comentário que ela mesma fez sobre o próprio trabalho. Eu olhei para ela rindo naquela 4ª aula e pensei, é isso aqui. Não é sobre o fio. Não é sobre o padrão de trança, ou o ponto certo, ou o produto final. É sobre o que acontece quando uma mulher senta, coloca as mãos em alguma coisa e percebe que as mãos sabem fazer coisas que o mundo ficou tentando convencer que ela não sabia. Meu pai me ensinou que papel fala quando gente cala. Mas ele me ensinou outra coisa também, que eu só entendi agora, do outro lado de tudo isso. Ele me ensinou, sem palavras, sem discurso, só pelo exemplo de uma vida de trabalho honesto
e gaveta etiquetada. Que o que você constrói em silêncio, com paciência, com método, não desaparece só porque alguém decide não enxergar. Que a verdade não precisa de volume, que ela só precisa de tempo e de uma pasta sanfonada cor de vinho guardada no lugar certo. Eu tenho 48 anos. Tenho um ateliê com luz natural e uma sócia que tem as melhores mãos para tricô da família. Tenho uma filha que sorri de um lado só igual ao avô e um filho que aprendeu a pedir desculpa. Tenho um ipê amarelo de 15 anos no jardim que alguém disse que eu ia matar em 2 meses. Tenho uma pasta sanfonada cor de vinho que não preciso mais esconder de ninguém. E tenho a certeza que ninguém tira mais de mim, de que dignidade não é o que os outros decidem te dar. É o que você constrói, recibo por recibo, ano por ano, em silêncio, enquanto espera o momento certo. O momento certo chegou. E eu estava pronta. Se essa história tocou o seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.